noite, gente. Boa noite, um beijo quente pra você. Paçoca. Pizza. É. Né? Então. A arquitetura gótica é um estilo arquitetônico que, segundo pesquisas, é a evolução da arquitetura romântica misto com a arquitetura célica proveniente da Irlanda e da Bretanha, no noroeste da Gália, atual França. O que precede a arquitetura renascentista? Foi desenvolvida entre o norte da França e a Germânia em pleno período medieval por volta do ano 1100, onde originalmente se chamava obra francesa. O termo gótico só apareceu na época do Renascimento como um insulto estilístico, já que para os renascentistas a arte gótica é bárbara, sendo tipicamente medieval. A palavra gótico é em referência aos godos, povos bárbaros germanos. Com o gótico, a arquitetura ocidental atingiu um dos pontos culminantes da arquitetura pura. As abóbadas, cada vez mais elevadas e maiores, não se apoiavam em muros e paredes compactas, e sim sobre pilastras ou feixes de colunas. Uma série de suportes que eram constituídos por arcobatantes e contrafortes possuíam a função de equilibrar de modo externo o peso excessivo das abóbadas. O estilo gótico ficou marcado em muitas catedrais europeias, entre elas a Notre Dame, Chartres, Colônia e Amiens. A maioria é classificada como Patrimônio Mundial da Unesco, todas construídas no século XII. Muitas catedrais góticas caracterizam-se pelo verticalismo e majestade, denominando-se durante a Idade Média como supremacia e influência para a população. Agora veremos um documentário sobre a arquitetura românica gótica. Nascido na França em meados do ano 1100, o gótico, de certa maneira, trouxe a volta do refinamento ao período medieval europeu. Sua estela de acentuada espiritualidade coincidiu no tempo com as cortes de amor provençais, a Ars Nova, a fundação das mais antigas universidades, o apogeu da filosofia escolástica e as expedições dos cruzados à Terra Santa. O gótico, concluído entre os séculos XIV e XV, foi a idade das grandes catedrais, cuja verticalidade de formas, pureza de linhas e moderação ornamental falam claramente de uma arte profundamente religiosa. Mais ainda, a arquitetura desse período não foi nada mais que a expressão material dos princípios e os símbolos da teologia vigente. As paredes dos templos representavam o fundamento espiritual da igreja. Os pilares, os santos e os arcos e nervuras, os múltiplos caminhos que conduzem à divindade. Duas inovações favoreceram esse sofisticado estilo edílico. O arco ogival, que permitiu a prodigiosa elevação das catedrais, e a abóbada cruzada, cuja utilização possibilitou a cobertura de qualquer superfície, independentemente da irregularidade de sua base. Ainda hoje, a luz filtrada pelos vitrais coloridos, a altura e forma pontiaguda das naves e a recatada parcimônia da decoração gótica produzem no visitante uma sensação de harmonia, tranquilidade e infinidade. Por volta do século XI, enquanto o Sacro Império instaurado por Carlos Magno ia se pulverizando no feudalismo, consolidava-se um estilo que fundia a herança artística romana e a iconografia bizantina de influências orientais. Esse estilo, que se estenderia até meados do século XII, recebeu o nome de românico. Manifestado eminentemente na arquitetura religiosa, pela primeira vez estabeleceu diferenças entre as igrejas e os castelos de pedra, que até então haviam compartilhado os rústicos alinhamentos pós-romanos. Foi a Ordem dos Beneditinos que inaugurou a construção das típicas basílicas românicas, que consistiam na combinação de formas cilíndricas, como nas absides, colunas e torres, com os volumes cúbicos das paredes e fachadas. Estas últimas apresentavam, coroado por um arco de meio ponto que se repetia nas janelas e abóbadas, um pórtico no qual uma multidão de toscas figuras humanas e de animais reais ou fantásticos contrastava com a sisudez e a gravidade da estrutura geral. De função didática, esses relevos continham cenas da história sagrada, vida de santos e alegoria das virtudes e dos vícios, como uma bíblia de pedra feita para ensinar a maioria analfabeta.
Durante o Românico, a ourivesaria religiosa experimentou um período de auge, com suas cruzes, relicários, estatuetas e altares, em que usavam com frequência a filigrana e a esmaltação. A iluminura dos manuscritos atingiu por isso mesmo um de seus períodos de apogeu histórico, com as iluminuras fortemente coloridas e de uma ingenuidade formal não isenta de graça. Tchau, tchau, gente. Boa noite pra vocês. Beijo. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Beijo. Vai embora, papel. Tchau. Tchau, produção. Tchau, produção. Tchau.